Soberano Deus eterno Pai, que o Senhor vai continuar nos abençoando e agora no horário da palavra, que o Senhor venha usar o pastor grandemente através aí da Bíblia, que o Senhor continue nos usando e que o Senhor venha usar mais entendimento através da Bíblia aí no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos sobre a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Amém? Deixa eu ir, irmão Júnior. 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem de Lucas, a qual fala de Pedro, um dos grandes discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, um homem que andou sobre as águas, um homem que viu Jesus fazer todo tipo de milagres, curar coxos, curar cegos, curar pessoas que já tinham morrido há 4 dias, um homem a qual foi escolhido por Jesus quando pregava a palavra. Jesus manda ele jogar a rede, ele pega grande quantidade de peixes que teve que chamar seus amigos para trazerem a sua rede, porque a palavra de Deus tem poder. E antes desse acontecimento, Pedro disse que nunca negaria Jesus Cristo. Ele disse que se Jesus ficasse preso, ele estaria com ele. Se Jesus fosse açoitado, ele também estaria junto. Se Jesus padecesse, ele também padeceria. E Jesus olha dentro dos olhos dele e fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Mostrando para nós estar sempre fortalecidos pelo poder da palavra de Deus. Porque Pedro andou com Jesus durante 3 anos da sua vida e viu todos os milagres acontecer na sua frente, ao vivo e a cores. Pedro era para ser um dos homens que nunca poderia negar ao Senhor Jesus. E ele nega ele no meio de pessoas que olham e começam a julgá-lo. E ao invés dele dizer para aquele povo: eu conheço Jesus, ele cura, ele tem poder, e eu estou aqui para glorificá-lo, mas naquele momento faltou fé no coração dele. Como pode a fé faltar no coração de um homem que tem toda essa história? Como pode a fé vacilar nesse momento, onde as pessoas só perguntaram e disseram: você estava com ele? Ele disse: não, ninguém estava ameaçando ele nesse momento. Enquanto Jesus estava passando toda aquela dificuldade, estava sendo açoitado, e hora nenhuma Jesus Cristo negou nenhum de nós. Hora nenhuma, em momento nenhum. Jesus, quando ele fraqueceu um pouquinho, ele orou, e os anjos o alimentaram. A palavra de Deus fala assim. Mas por que Pedro nega?
Vamos em 1 Samuel. Vamos passear na Bíblia. 1 Samuel, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 34. Está no comecinho. Deuteronômio, Número, Josué, Juízes. Achou? 1 Samuel 17, 34. A palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Você vê o Davi, uma criança, um menino, 17 anos, enfrentando um gigante, um homem guerreiro, mas naquele momento que Davi vai ao encontro dele, ele coloca o nome de Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vencemos batalhas. Colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é andar nos caminhos do Senhor, é acreditar, é ter fé verdadeira no nosso coração. Existia um exército com medo de Golias, e Davi naquele momento chega para levar almoço para seu irmão, e naquele momento Davi entra nessa batalha, mas colocando o nome de Deus em primeiro lugar. Porque Davi acreditou quando Saul tinha ungido a sua cabeça. Naquele momento a qual ele nem estava na sua casa, na qual ele era o menor de todos, mas lembra que Deus faz o pequeno ficar grande na frente dos homens, e mostra para eles: esse está comigo. Por isso Davi glorificava o nome de Deus aonde ele ia. E de frente a Golias, o que acontece na vida dele é que ele derruba esse gigante, e aquele povo começa a acreditar que Davi poderia ser o rei desse povo. Não existe vitórias sem batalhas, e não existe vitórias sem Deus na nossa vida. Naquele momento que Pedro estava negando a Jesus Cristo, é porque ele estava fazendo as coisas à sua maneira. No momento em que Jesus é preso, Pedro vai lá e corta a orelha do eunuco, querendo fazer as coisas à sua maneira. E fazendo a nossa maneira, nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas quando fazemos da maneira de Deus, nós conseguimos vitória nas nossas vidas. Precisamos de Deus no nosso coração. Por isso Davi começa o povo a olhar diferente para ele, porque ele joga uma pedra, mas quem direciona aquela pedra é Deus, e faz o gigante cair naquele momento. Começa a haver perseguições, começa a haver todo tipo de interpério na sua vida, mas ele continua avançando. Porque o povo de Deus, no momento que mais haverá dificuldade, mais nós continuamos andando para frente, vencendo batalhas. Foi assim na vida de todos esses homens que andaram com Deus. Foi assim até na vida de Jacó, quando teve que enfrentar o seu irmão, depois de ter fugido. Mas Deus estava com ele, lembra disso? Em Mateus 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim,
Porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dissiparão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Como um homem que andou sobre as águas junto com o Senhor Jesus, como um homem que viu todos aqueles grandes acontecimentos junto, no momento de apreensão, no momento de dificuldade, nega o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele estava agindo à sua maneira. Pedro estava deixando de ser espiritual e estava agindo na carne, humanamente falando. Jesus fala em João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Para fazer a obra de Deus, nós temos que andar segundo a sua vontade, não importando com as dificuldades, não importando com os momentos difíceis. Sempre haverá momentos difíceis na nossa vida, e às vezes o momento que nós vamos negar Jesus é o momento mais fraco entre todos eles, pois Pedro poderia ter negado Jesus lá quando eles vão prendê-lo. Não, ele continuou seguindo Jesus de longe, e de frente a uma fogueira. Acontece isso na vida dele. Em Efésios 6:11, a palavra de Deus fala assim, Efésios 6:11, Efésios 6, Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem poder na vida de cada um de nós. Quando Jesus é tentado, depois de ter sido batizado, o Espírito de Deus o conduz ao deserto. O maligno oferece tudo o que tinha para Jesus. Disse para ele: tudo me foi entregue, eu dou a quem eu quero, basta que se proste a mim. Ouro, prata, poder, tudo isso que o homem procura no dia a dia. Mas Jesus, conhecedor da palavra, que se humilhou, que se deixou de ser Deus para ser como nós, para mostrar esse caminho, igual ele estava mostrando para Pedro e para todos os discípulos naquele momento. Pedro estava aprendendo da maneira dele, Jesus estava ensinando, conhecia as falhas de Pedro. Porque Pedro tinha atitude. Quando o barco estava balançando e Jesus estava vindo sobre as águas, Pedro quis ir até o mestre. Num determinado momento ele deixa de olhar Jesus e olha para as ondas e fica com medo e começa a afundar, e Jesus fala: homem de pequena fé. Ele tinha a atitude a qual os outros não tinham, mas precisava de ser trabalhado no seu coração. Porque para nós sermos espirituais, nós temos que andar sob a palavra de Deus. E no momento que Pedro fala que nunca negaria ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor dá a palavra para ele, e a palavra de Deus tem poder.
Jesus mostra ser igual a nós, mostrando que essa palavra pode nos construir. Quando o maligno fala para ele transformar pedras em pães, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A simplicidade que ele se defende. Para Judas Iscariote, a serpente bastou 30 moedas de prata, e foi o suficiente para entregar o Senhor Jesus naquele momento, porque não conseguia olhar espiritualmente aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Assim como também Pedro, porque achava que iam vencer uma batalha com espada, com a força humana. E nós vencemos batalha com o poder da palavra de Deus. Deus é quem direciona os nossos caminhos, que nos dá coragem. No momento Pedro teve medo. Quando caminhou sobre as águas, Pedro teve medo. Davi, quando enfrenta batalhas, não teve medo, porque colocou Deus na sua frente. Quando nós colocamos Deus na nossa frente, nós não tememos mal algum que venha contra o povo de Deus. Em Daniel 6:1-8, a palavra de Deus fala assim, Daniel 6:1-8, Daniel 6. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Daniel atravessa aqui o tempo dado por Deus, 70 anos de cativeiro. Mas Deus foi tão glorioso na vida de Daniel, que mesmo no cativeiro, Daniel se torna, na época de Nabucodonosor, governador de províncias. Porque quando nós andamos e nós somos verdadeiros com Deus, Ele nos glorifica, mostrando para as pessoas: olha o que eu faço na vida desse povo. Os verdadeiros adoradores do Senhor. Daniel era. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego eram jogados numa fornalha, Deus entra junto com aquele povo. Por isso o povo de Deus estava no cativeiro, mas estava separado. O povo de Deus continuava adorando o Senhor. E quando o rei Dário dos persas invadem a Babilônia, constitui ainda Daniel como governante deles, e isso causa nas outras pessoas inveja na vida delas, e essas pessoas começam a manipular a situação para achar uma maneira de prender Daniel, de matar Daniel. Mas quando nós andamos com Deus, Deus que nos guarda. Quando nós somos fiéis ao Senhor, é Ele que cuida de cada um de nós. E eles tramam contra Daniel para que em 30 dias não adorasse Deus nenhum a não ser o rei Dário. E o rei assina esse papel. E quando eles passam, Daniel está com a porta da janela aberta orando, e eles vão até o rei e diz: você assinou o papel que não podia, então ele tem que ser jogado aos leões. E o rei procura de toda forma fazer com que mudasse aquilo que ele tinha escrito. Mas a palavra de um rei não pode voltar atrás. E naquele momento Daniel é jogado na cova dos leões. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel também era um homem de Deus. Daniel era um homem que não tinha temor ao homem, mas sim a Deus. O que a palavra de Deus fala: não temais o homem que mata e não sabe o que faz com o corpo, mas temais a Deus que tem poder de matar e de levar a sua alma para o inferno.
E a partir daquele momento, o rei, através da palavra, fala para Daniel que ele ia ser jogado, mas o Deus que Daniel servia ia protegê-lo. E é tão interessante nesse momento que o próprio rei jejua para que nada aconteça na vida de Daniel. Esse momento de dificuldade que Daniel estava passando, hora nenhuma ele negou a Deus. Ele continuou firme. Quando nós continuamos firmes, mesmo quando as batalhas parecem que nós não vamos conseguir vencer, Deus fala: continua, porque eu estou com vocês. E Deus nunca perdeu uma batalha. E Daniel passa a noite inteira na cova dos leões, famintos. E quando a pedra é tirada no outro dia, de manhã cedo, Daniel estava vivo. Quando andamos com Deus, nos tornamos vivos, alegres, verdadeiros. Não importamos com adversidades, com dificuldades, com momentos que nós podemos passar na escassez. Se tem pão e água, agradeça a Deus. Se tem fartura, agradeça a Deus. Mas agradeça a Ele por tudo, porque nós aprendemos com todos os momentos que andamos com Ele, com todas as dificuldades ou as bonanças que nós passamos, nós aprendemos que Ele continua junto conosco. Você não vê hora nenhuma falando que Daniel esguelou, que Daniel negou, que Deus não era o Deus dele. Não, ele foi, entrou e saiu da mesma maneira que entrou. E o povo que tinha armado para ele foi jogado nessa cova. E aí os leões, você sabe o que aconteceu, né? Porque Daniel glorificava espiritualmente a Deus. Em João 18:3, a palavra de Deus fala assim, João 18:3. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: Jesus o Nazareno. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, Jesus disse-lhes: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai ir estes, para que se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Olha que bonito. Não beberei o cálice que me deu? Jesus sabia tudo aquilo que ele ia passar, as dificuldades que ele ia ter que passar. É lógico que em momentos de dificuldade, às vezes pensamos em desistir, mas o Senhor vem e nos fortalece, fala: continua andando. Esse fortalecimento vem através da oração, de buscar o alimento do Senhor. Por isso que Pedro nega, porque quando Jesus estava orando antes, Pedro estava dormindo, mas os seus companheiros. E Jesus fala: vocês não podem orar pelo menos uma hora? Pelo menos uma hora vocês não podem orar? Jesus, através daquela oração, a palavra de Deus fala que os anjos vieram e o alimentaram para isso que ia acontecer, para ele entrar no caminho da cruz da nossa salvação. E por isso que Pedro nega Jesus, porque Pedro estava se tornando carnal. E Jesus fala: o diabo pediu para você andar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que você se fortalecesse. Então você vê que Jesus não fala que ele rogou para que o diabo não fizesse com ele o que queria, mas sim que ele se fortalecesse na palavra do Senhor, porque dificuldades nós vamos ter que passar, e Deus faz com que nós temos força para passar por esses
momentos difíceis, assim como foi na vida de Pedro. Em Gênesis 37, 6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 37. Gênesis. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos odiavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando seu pai e seus irmãos, respondeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura seremos eu e tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Vê a história de José. José era uma pessoa sonhadora, igual Deus colocava sonhos na sua vida. E ele tinha tanta certeza de tudo aquilo ia acontecer na sua vida, que não importava onde eles o colocavam, e ele continuava glorificando a Deus, porque ele tinha esse conhecimento. José, hora nenhuma, também negou a Deus nos lugares que ele ficou. Todo lugar que José passava, ele glorificava o nome do Senhor, ele exaltava o nome de Deus. Quando ele estava preso, quando os eunucos tiveram sonho e ele revelou e aconteceu de verdade, por causa da revelação, ele falando de Deus para aquele povo, quando o faraó tem a visão, o sonho, ele sai, revela o sonho e se torna governador, porque glorificava o nome de Deus, porque adorava verdadeiramente a Deus. O verdadeiro adorador, não importa onde você coloca ele vai adorar a Deus. Não importa se é numa calçada fria, ele vai adorar a Deus. Não importa se é no deserto que coloca, vai adorar a Deus. Numa cela fria, vai adorar a Deus, porque ele conhece de verdade e sabe que todo tem um propósito na vida de cada um de nós. Foi por isso que Jesus fala para Pedro: eu não vou poder beber o meu cálice que Deus está me dando. Não importa se é amargo, mas Deus está dando para você, você tem que bebê-lo. É assim que as pessoas vão vendo a diferença no mundo, na nossa vida, através de nós, que pregamos a palavra, que andamos verdadeiramente no caminho do Senhor. Em Mateus 14, 22, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 22, Mateus 14, 22, 32. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram: que medo! Com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo em cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando Pedro olha para as tempestades, ele começa a afundar nelas, porque ele tira os olhos de Jesus.
Nós nunca podemos tirar os olhos da palavra do Senhor e colocar os olhos no mundo, ou vamos sentir medo, ou vamos sentir momentos de fraqueza nas nossas vidas. Por isso precisamos do Senhor Jesus e da palavra dele. Como um homem que anda sobre as águas com Jesus perde essa fé naquele momento. E Jesus ainda fala para que quando Pedro quer ver? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, veja só, Pedro 3 anos andando com Jesus, vendo todos aqueles milagres, ainda não tinha se convertido na palavra do Senhor. Então vê que não é fácil, porque Pedro acreditava que já era o bambam da esteira, já acreditava que podia fazer tudo, que podia fazer com as suas próprias mãos, e o Senhor Jesus fala, não meu filho, não é assim que acontece, tem que ter humildade, tem que ter fé no coração, e essa fé é através do andar nesse caminho, não importando as dificuldades que nós vamos passar. Há momentos que a palavra vai vir contra aquilo que nós estamos sentindo, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então por isso nós temos que andar sobre os caminhos do Senhor. E para terminar, em Atos 12:1-8, a palavra de Deus fala assim, Atos 12:1-8. Atos 12:1-8. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu a luz na prisão. Aqui você vê um Pedro mudado, um Pedro que negou Jesus, mas um Pedro que se converteu lá na frente, que foi buscando seus irmãos de novo, assim como Jesus falou, um Pedro que recebeu o Espírito Santo de Deus, um Pedro que estava preso, mas sabia que estava naquele lugar, porque Jesus o tinha colocado ali. Agora ele tinha o verdadeiro entendimento espiritual da palavra de Deus. Porque é nesses momentos de maior dificuldade nas nossas vidas é que o milagre acontece, e as pessoas se convertem olhando para as nossas atitudes. Foi nesse momento da prisão a qual a igreja estava orando, é que o anjo entra dentro da prisão e abre todas as cadeias, e Pedro sai livre para encontrar com o seu povo. Porque o povo, quando anda com Deus, nunca estará preso, lembra disso. E é através dessa palavra que nós vamos ganhando a nossa verdadeira liberdade, a nossa verdadeira fé, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome do Senhor. Irmão Júlio, vem orar aí para nós. Saúde a todos com a paz, Senhor, irmãos. Senhor, meu Deus, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que estão aqui hoje, aqueles também que não puderam estar. Que o Senhor venha abençoar os nossos vizinhos da direita, da esquerda. Que o Senhor possa visitar, Senhor, aquelas pessoas também que se encontram enfermas nesse momento. Que o Senhor venha dar a eles a cura, o milagre. Em nome de Jesus, é o que pedimos. Amém, Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.